Proxy de vegetação para paisagismo, um terror. É possível usar blocos Max-Tree no SketchUp? Paisagismo, como converter arquivos do Max para o SketchUp? Como configurar plantas como árvores para ter realismo no render? Vitor, tem como fazer uma aula ensinando a configurar um bloco de vegetação em Proxy? Pelo amor de Deus, me ensina como converter um modelo da Max-Tree para o SketchUp. Recentemente eu tenho aberto aí a caixinha de perguntas lá nos meus stories, né? Para tentar entender quais são as maiores dificuldades. E muitas coisas é difícil ajudar ali com uma resposta mais rápida, né? E uma das campeãs aí de perguntas que eu recebi foi com relação à vegetação, né? Como criar uma vegetação realista para as cenas. Inclusive eu já tenho alguns vídeos aí sobre isso aqui no canal, mas eu resolvi trazer uma videoaula mais completa e até preparar para vocês aí um PDF com um passo a passo, tá? Então, além dessa videoaula aqui, eu também preparei esse arquivozinho aqui com todo o passo a passo de como eu faço para configurar as minhas vegetações e também até mesmo converter modelos aí da Max-Tree, né, que é um site que tem modelos de bastante qualidade. Vou te explicar nesse vídeo aqui várias formas de fazer isso. E para você baixar esse PDF aí, eu vou liberar ele lá no canal do Telegram, tá? O canal do Telegram é uma fonte onde eu estou sempre avisando quando sai um vídeo novo e também uso lá para compartilhar esses arquivos extras aí. Então, se você ainda não participa, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero que você goste e bora partir lá para o nosso tutorial. Bom, então pesquisando por Laubwerk no Google, você consegue encontrar aí esse site, laubwerk.com, e basicamente ele é um plugin que funciona para algumas plataformas, né? Ele funciona para 3D Max, SketchUp, e aí você pode vir aqui na seção de Store, que é a loja, e ele tem aqui um freebie, né? Que é um kit free. Tem vários aqui que você pode, enfim, dar uma olhada nesses kits de plantas. Eles custam aí na faixa de 149 euros, né? Então, dependendo aí, vai dar uns 400, 500 reais. Aí vai de você avaliar se vale a pena ou não. E aí a gente pode selecionar esse kit free aqui para experimentar. Aqui mostra o que vem, ó. São 4 modelos. Porém, vale a pena você explorar, porque cada modelo você consegue gerar variações diferentes, tá? Então vamos vir aqui e adicionar o carrinho. Vamos clicar aqui em Checkout. Aqui você vai preencher com todos os seus dados aí, né? Primeiro nome, enfim, código postal e tal. Então eu vou preencher aqui, vou clicar em comprar e baixar o arquivo que eles vão fornecer aí. Bom, então após preencher os dados aí, basta você fazer o download aqui do instalador para o Windows, ó. Então eu já vou baixar aqui. E é sempre importante também você ficar ligado aí nas versões, tá? Por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, recentemente lançou o V-Ray 5 para SketchUp e eles já lançaram uma atualização que dá suporte para essa versão. Então é muito comum, às vezes, você notar que o seu Laubwerk pode parar de funcionar e aí certifique-se de ir lá e baixar a última versão deles, tá? Bom, então após clicar lá para fazer o download, vai vir esse instalador aqui. Eu vou dar 2 cliques nele. Vou ir clicando aqui em Next para ele instalar. Então vou deixar como simples mesmo e aguardar concluir a instalação. Bom, após instalar o Laubwerk, vai aparecer para você esse menu aqui, né? Para você trabalhar com ele. Se por um acaso não aparecer, verifica aqui, ó, clicando com o botão direito em um espaço vazio, você vai ter a opção aqui Laubwerk. E como que ele funciona? Basta você clicar aqui na livraria para você escolher, e aí conforme você vai comprando os kits, vão aparecendo aqui as opções, né? Então você vai escolher qual o estilo que você vai querer. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, esse arbusto, e eu vou colocar ele aqui na cena. Então botar mais ou menos ele aqui. E só de renderizar agora, vamos ver o que acontece. Bom, então veja que ao renderizar, né, eu estou com essa cena aqui, um material todo branco aplicado, e já era para funcionar aqui, só que o modelo veio, né, ele já renderiza, mas está sem os materiais. Então certifique-se de, ao inserir o modelo na tua cena, você pode abrir aqui, ó, os atributos da planta, clicando aqui,
que você vai ter as configurações do modelo selecionado, e aí você importa o material dele aqui, porque você pode definir qual a qualidade, né? E a qualidade aqui vai depender se você está vendo esse modelo de perto ou de longe. Então, o modelo de alta qualidade aqui, vou clicar em importar. Ok, ele vai demorar um pouquinho. E feito, ó. Depois você pode até remover os materiais e trocar a qualidade se você quiser. Vamos renderizar agora e já funcionando aí o modelo, né? Bom, e o legal do Labowork é que você pode, por exemplo, copiar um modelo, né? Lembre-se sempre de tornar único antes de fazer isso aqui, ó, porque senão ele fica vinculado um ao outro. E a gente pode entrar nos atributos desse modelo aqui agora e trocar a variação dele, ó. Então a gente teria aí duas espécies diferentes. E o que eu fiz aqui você pode repetir para os outros modelos lá e renderizar. Ó. Você inclusive pode definir aqui a quantidade de folhas do teu modelo. Aqui a estação do ano também, ele vai mudar um pouquinho a cor da folhagem ali. E aí você consegue ter uma vegetação bem legal para a tua cena aí. Bom, então tá aí, ó, a variação. Esse é o Laubwerk, tá? Então, um plugin muito bom. Experimente e conheça também lá os kits para ver o que pode ser interessante para você. Bom, agora vamos falar aí sobre os modelos da Maxtree, que é um dos melhores sites aí que você encontra vegetações, tá? Esses modelos aqui, eles são para 3D Studio Max. E aí são vários kits aqui que você pode explorar. Tem o preço deles aqui também, tá? Que você pode dar uma olhadinha, ver o que seria interessante para você. E ele vem também aí com free samples aqui, tá? Então você pode, por exemplo, pegar todos esses kits e baixar modelos gratuitos. Então o que eu vou fazer aqui com um desses modelos, você pode fazer com outros aí, tá? Você tem várias formas de converter esses modelos lá para o SketchUp. Você pode tanto usar o 3D Studio Max quanto o plugin Transmute. Vamos ver como é que isso funciona aí. Vou baixar esse zip e eu vou baixar também o FBX. Que o FBX ele vai ser legal para a gente poder usar o Transmute. Então já extraí aqui os arquivos que eu baixei de 3ds Max. Ó, dentro da pasta vem várias coisas aí. Vem o GrowFX, que é um plugin lá do Max para você poder animar o vento e tal. Mas o que interessa para a gente que vai usar no SketchUp é a pasta Maps, que são as texturas, e também a mesh aqui do V-Ray. Ó. Então aqui ele já veio com algumas amostras gratuitas, né, lá daquele pack. Se você comprar o pack lá, vai vir todos os modelos. E aí vamos supor que eu quisesse usar no SketchUp essa aqui, ó, essa versão 1.6 aqui. Como que a gente vai fazer? Obviamente, para fazer desse sistema você precisa ter o 3D Studio Max instalado. Então eu vou abrir aqui o meu 3D Studio Max. Bom, então já aqui no 3D Studio Max, eu vou vir aqui em File, Import e vou vir na opção Merge. Vou abrir lá o Mesh V-Ray, ó. Vou escolher aqui a última. Isso que eu vou fazer para essa vegetação, você pode fazer para qualquer outro modelo aí. Vou clicar aqui 2 vezes. Aqui eu sempre verifico se tem alguma poluição nesse arquivo, tá? Então, para não correr o risco de importar um monte de coisa, eu sempre desmarco aqui luzes, câmeras, helpers. Eu deixo só geometrias, tá? Que aí eu me certifico de selecionar só o modelo aqui e clique em OK. Ele já veio aqui para o 3D Studio Max, né? Então a gente já tem um modelinho aqui. E também é importante que você tenha o V-Ray do 3D Studio Max instalado para fazer essa conversão aqui, que basicamente é converter em proxy. Então vou clicar aqui com o botão direito, ó. Antes de tudo vou clicar com o W aqui no Max, ó, me certificar de que eu estou com tudo selecionado, botão direito, e eu tenho que ter o V-Ray do Max instalado aqui. O meu ele já está instalado, então eu vou só apertar aqui o F10, vou trocar aqui para V-Ray, ó. Beleza, e agora eu já consigo aqui clicar com o botão direito e vir em V-Ray Mesh Export. Vou escolher qual pasta que eu quero. Normalmente eu gosto de botar na mesma pasta lá do modelo. O nome eu deixo o mesmo, que aí fica fácil de identificar. Eu marco essa primeira opção aqui, para ele pegar todos os objetos selecionados e converter em um único mesh, em um único proxy. Desmarco tudo, deixo do jeito que está aqui, ó, não exporto animação, nada. Clique em OK.
E pronto. Agora como que funciona? Eu aqui no V-Ray do SketchUp eu clico em Import Proxy. Já tem um arquivo aqui que eu acabei de gerar lá pelo V-Ray do 3D Studio Max. Dou 2 cliques aqui e eu já inseri o modelo na cena. Agora eu vou escalonar e a partir daqui é configurar os materiais, né? Então como que eu faço isso? Eu simplesmente bato um render. A partir desse primeiro render eu consigo identificar os IDs. Então eu sei que, por exemplo, o roxo é o caule, aqui é a flor, ali é a folha, e aí eu faço toda a configuração dos materiais. Então, por exemplo, eu tenho aqui na seção de geometria o proxy que eu acabei de importar e todos os IDs que eu estou vendo lá na planta, né? E aí eu vou configurando, por exemplo, chego aqui, crio um novo material. Aí fica uma dica para você, tá? Para você ser uma pessoa organizada nisso, seleciona esse nome aqui, dá um Ctrl C, e aí você cola o nome aqui, ó, e de repente aqui no final você coloca flor, aí depois folha, porque a gente vai ter aqui nessa aula também, eu vou falar sobre a configuração do material da planta, tá? Mas basicamente, eu não vou aprofundar agora, para não ficar muito maçante. Eu configuro aqui o material, carrego as texturas. Então, por exemplo, poderia carregar aqui um bitmap, que fosse aqui a textura da folha ou da flor. Então, pegar, por exemplo, a da flor aqui, ó. Carreguei. Aí eu coloco todos os atributos aqui, a reflexão, o gloss, a translucência, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí eu chego aqui e carrego aonde é a flor, que é desse verdinho aqui, ó. Uma forma também que você pode até fazer, que eu gosto, de repente é botar tudo no preto, ó. Você pode botar tudo no preto. E aí você vai botando vermelho aqui, por exemplo, para você ir configurando de um por um, que aí se você renderizar, você sabe que esse primeiro é o caule. Aí você vai lá, configura o caule, atribui aqui o material, pá, aí parte para o próximo, bota vermelho aqui. Então, basicamente isso que eu faço, porque às vezes fica difícil ver as cores também. Então você pode também trocar aqui para cores mais chamativas, para não ficar tão confuso. Por exemplo, aqui um azul, vermelho, verde, laranja, azul. Aí aqui a gente coloca um roxo. Em uma eu deixo preto e na outra eu posso botar branco. Que aí fica bem fácil de visualizar lá. Então agora eu já sei que o verde aqui é a flor. Depois de configurar lá o material, eu vou carregar aqui e eu vou fazer isso para cada material. E aí bater um render. Então veja aí que vai funcionando corretamente, né? E o mais bacana é que depois que você configura todo o teu modelo aqui direitinho, vamos supor que você foi lá, configurou os materiais do jeito que você vai aprender nessa aula aqui, você pode no final simplesmente clicar aqui com o botão direito, salvar como, e aí você escolhe uma pasta do seu computador e salva esse modelo. Ele já vai ficar configurado. E aí quando você salva, ele fica assim, ó, ele vem um VR Matte aqui com o Mesh e os mapas. E aí para você usar é bem fácil. É só você pegar, por exemplo, e fazer isso aqui, ó, pegar o VR Matte, arrastar para o teu menu do V-Ray. Ele já vai carregar aqui para você. E após carregar ali, você encontra o teu modelo aqui na seção de componentes, clicando nessa casinha aqui, ó. O modelo que eu acabei de carregar lá já veio aqui. Então isso é um proxy que eu já fiz o procedimento de configurar os materiais. Eu já salvei ele e aí se eu renderizo, ele já funciona aí perfeitamente. Bom, a outra forma que você pode fazer, um jeito um pouco mais rápido, mas a desvantagem desse método é que você não vai conseguir ter total controle sobre os materiais, né? É já exportar esse modelo já configurado aqui e só carregar lá no SketchUp. Como que faz isso? Para fazer esse outro sistema, vamos testar um outro aqui, né? Para a gente variar. Cliquei, eu quero entrar aqui e baixar o Free Sample. Então vamos baixar aqui o Free Sample de 3ds Max. Então para essa vamos fazer com essa aqui, ó, esse modelo aqui 05. E aí para fazer esse sistema de GI configurado, você vai precisar baixar esse plugin aqui, ó. Então você vai entrar nesse link, eu vou deixar na descrição aí, o relink, você vai baixar o Relink Bitmaps, tá? Basicamente você faz o download aqui, é um arquivo de Max Script. E para instalar tem todo um passo a passo aqui, tá? É bem simples, eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado no meu 3D Studio Max. Mas após você fazer o download aqui do arquivo,
Basicamente é só seguir aqui. Você vai em Scripting, Run Script. Então é só vir aqui no Max, ó, Scripting, Run Script. Localizando o arquivo que você fez o download, é só ir clicando em avançar, ok, e aí tá tudo instalado lá no Max. Basicamente é só você ir lá na Customize, User Interface, Toolbars e pegar lá o atalho. Vou fazer isso aqui com você, o meu já está aqui, ó. Mas aí após instalar, é só vir em Customize, aqui na primeira opção, User Interface, clica aqui na seção de Toolbars, ó, vem aqui em Calling Scripts, pega ele e arrasta para a tua viewport aqui do Max. Clicando nele, ele vai aparecer para você as texturas que não estão localizadas no arquivo, né? Então, para a gente resolver isso aí, vamos já puxar um modelo novo. Então, vou deletar aqui esse que eu não quero mais. Vou vir em File, Import, Merge. Mesmo processo de antes. Dessa vez, eu vou escolher aqui o outro modelo, que é esse aqui. Eu vou querer V-Ray, essa daqui. Então, vou dar 2 cliques. Vou selecionar aqui, ó, vou desmarcar tudo. Eu posso botar aqui None, marcar a geometria, clicar em OK e já está o modelinho aí. Bom, o que acontece? Ele não veio com as texturas. Então, para isso, a gente vai usar o bitmap aqui, o relink bitmap. Quando é proxy, não tem problema, porque você converte ele para proxy lá no V-Ray do SketchUp e você vai configurando os materiais e linkando os bitmaps. Mas nesse sistema do V-Ray Scene, você vai precisar que o Max já localize as texturas aqui para você. Então, vou clicar em Relink Bitmaps, clica aqui para fechar, e eu vou apagar essa pasta daqui, ó. Então, se você tiver com alguma pasta aqui, você pode apagar, só selecionar, clicar no menos, e agora eu vou clicar nesse mais aqui. Vou clicar nesses pontinhos, e o que eu preciso fazer é entrar na pasta do modelo e ir lá na Maps, ó, e mostrar para ele aqui, para o Relink Bitmaps, entrar nessa pasta, clicar aqui em selecionar pasta, em adicionar, e aí eu seleciono aqui e clico em Relink. Ó. Eu gosto até de marcar essa primeira opção aqui, que aí eu estou mostrando para o 3D Studio Max e para esse Relink Bitmaps onde estão as texturas do modelo. Então, clicando aqui em Relink, ó, ele já sumiu os erros, e agora o modelo ele já está com as texturas aí. Até se eu quiser confirmar, eu posso clicar aqui em Standard com o botão direito, vir em Materiais e botar aqui, ó, Shaded Material with Maps, que aí ele já até mostra aqui na viewport do Max. Ó. Então tudo certo. Mais uma vez eu tenho que estar com o V-Ray instalado e selecionado aqui como renderizador, né? Lembrando que eu puxei também a versão do V-Ray lá da Maxtree, porque tem a versão de Corona, então puxa a versão do V-Ray. Tem o V-Ray no seu 3D Studio Max, aí é só clicar com o botão direito e ao invés de exportar como proxy, eu vou exportar como V-Ray Scene. Então a última opção aqui. Aqui eu vou selecionar qual pasta que eu quero salvar, então eu vou voltando aqui, ó. Vou colocar na mesma pasta do modelo, então tá aqui V-Ray, e o nome do modelo aqui eu posso colocar o mesmo nome lá. Então eu posso pegar aqui e dar um Ctrl C no nome, colocar aqui antes do V-Ray Scene, ó, o mesmo nome, Ctrl V, que aí fica tudo organizado. Vou clicar aqui em salvar na pasta. Aqui eu deixo tudo como tá, o padrão, tá? Não costumo mexer, só clico em Export. Agora é só aguardar. Ele já concluiu, você pode fechar essas janelas aqui. E aí na pasta agora você vai ver que ele criou um arquivozinho chamado V-Ray Scene. Lá no SketchUp agora, a gente pode vir aqui e importar do mesmo jeito que a gente fez com o proxy, só que dessa vez eu vou importar o formato V-Ray Scene que está aqui. Então 2 cliques e ele já veio para a cena. A diferença é que ele já vem com a configuração lá do 3D Studio Max, você não precisa configurar o modelo, ele já puxa, só que você não consegue editar. Se a gente entrar aqui, por exemplo, na seção de geometria, você tem aqui algumas opções desse V-Ray Scene, mas você não tem nenhuma opção de editar materiais, tá? Eu gosto até, inclusive, para não dar bugs na cena, eu desmarco aqui luzes, para não correr o risco de, se esse modelo vir com algumas luzes aí, atrapalhar a minha iluminação, e eu desligo a animação também, para não dar nenhum bug, tá? Normalmente eu faço isso aqui por padrão com o V-Ray Scene. Isso que eu fiz para vegetação, você pode fazer para outros modelos também, tá? Objetos decorativos e por aí vai. Vamos bater um render para ver se deu certo. Então veja que já está aí renderizando o modelinho da Maxtree configurado, né? Bem rápido essa conversão e super tranquila aí.
Agora eu vou te mostrar a outra forma, que é usando o Transmute. Bom, o Transmute ele é um programinha que te ajuda a converter modelos para SketchUp, né? Então você pode puxar arquivos FBX, arquivos OBJ, 3D Max, para converter para o formato SketchUp. A vantagem é que você não precisaria fazer em formato proxy. Depois eu vou até trazer um vídeo mais completo sobre o Transmute, mas eu vou focar aqui na conversão de uma vegetação, tá? Como que eu faço? Então, basicamente, para converter uma vegetação, eu clico aqui para procurar o arquivo. O Transmute ele é pago, tá? Então tem que dar uma olhadinha lá no valor da licença. Vou clicar aqui em procurar. E dessa vez eu vou no arquivo FBX, que eu baixei lá do site da Max3. Então vou entrar aqui, ó, Free Sample FBX, e ele tem um modelo aqui que ele deu disponível. Então vou dar 2 cliques aqui, vou aguardar ele carregar esse modelo dentro do Transmute. E aqui ele já veio aí com as texturas, com tudo aplicado, né? Eu posso colocar aqui no Y para ajeitar o eixo, ó, trocar aqui. O tamanho da escala eu diminuo de acordo com a escala humana. Então vou botar aqui uns 30, mais ou menos. Por aqui assim, acho que tá legal. E outra coisa que você pode fazer com o Transmute é selecionar aqui as edges para tentar, de repente, otimizar os modelos. Ó. Então você consegue, por exemplo, aumentar aqui a simplificação. Vou botar 50%. E ele já deu uma otimizadinha no tamanho. Ó. Se você desligar aqui a edges, a gente vai ver que ele nem danificou o modelo. Então eu poderia seguir até otimizando mais aqui. Vou tentar 90%. E ele diminuiu bem aqui o arquivo, ó, deixou com bem menos malha aí. E daqui você poderia clicar para ele já converter para o formato SketchUp, tá? Então clicar aqui em Transmute e clicar aqui para ele salvar na pasta aí que você quer. Só aguardar ele concluir e ele já exportou aqui para o formato SKP. O problema é que dependendo da vegetação pode ficar muito grande esse arquivo. Por exemplo, aqui deu quase 300 megas. A gente pode abrir aqui o SketchUp e já está aí o nosso modelinho. O ideal é que você separe isso aqui, né? Divida o arquivo em diferentes modelos, porque quando vem FBX, eles jogaram tudo junto. E aí, a partir daqui, você pode salvar cada unidade, converter para proxy, que o ideal até realmente de vegetação é que você tenha na tua cena o modelo em proxy, né? Para não pesar tanto. Mas está aí o modelinho da Max3. Para dar uma dica adicional, se for para fazer pelo Transmute e não usar o V-Ray do Max, eu prefiro particularmente de todas as opções usar a versão do Max em proxy, tá? Porque fica otimizado e eu tenho a possibilidade de editar o material lá dentro do SketchUp. Às vezes tem vegetações que eu acho que o verde está muito saturado, às vezes eu quero mexer um pouquinho na coloração do material e aí eu tenho essa flexibilidade. Se for para fazer pelo Transmute, eu recomendo que você selecione o modelo aqui no Max e aí daqui você exporta ele como FBX, Export Selected. Então você vai lá, salva na pasta, coloca o nome aí, formato FBX, salva. Aqui eu não costumo mexer em muita coisa não, tá? Normalmente eu só desligo aqui a animação, desligo câmeras e luzes. De resto deixo tudo do jeito que tá, clique em OK. E ele já vai fazer a exportação para você. Agora dentro do Transmute, vou clicar aqui em novo, vou carregar o novo formato, que agora eu tenho aqui um FBX de uma planta só, então é muito mais leve. Ó. Posso colocar aqui no Y, aqui inclusive vir na seção de materiais e mostrar para ele aqui aonde está o mapa. Ó. Então posso carregar aqui no Color Diffuse a textura desse modelo que está aqui na seção de Maps. Então ele já carregou as texturas aí certinho. Esse outro material que está aqui, eu não sei exatamente o que é, mas acho que é o caule aqui, ó. Já até carregou a textura. E ainda o legal é que daqui você pode tanto converter pelo formato SketchUp, como já também marcar aqui, ó, Export as Proxy V-Ray. E aí você pode deixar essas opções aqui e clicar em Transmute. E o que acontece? O Transmute ele gera para você um arquivo SKP e um proxy também. Esse proxy que ele gerou aqui, a gente consegue carregar na nossa cena aqui. Ó. Então, se eu puxar ele, vir aqui em Import V-Ray Proxy, eu botei aqui por fora, tá aqui. Eu consigo puxar, e aí é o mesmo sistema.
é só eu configurar aqui. Então tá aí o render, ó, aí é só puxar as IDs aqui, configurar o material com a textura direitinho. Então você não precisaria, se você tiver o Transmute, você não precisa do V-Ray lá do Max para gerar o proxy, tá? Basta você exportar em FBX para ir pelo Transmute gerar o teu proxy aqui para o V-Ray e daria no mesmo também, seria um outro caminho. Então fica aí a seu critério escolher de todas as formas aí como converter esses modelos para o SketchUp. Bom, agora para te mostrar como configurar o material, né, eu separei uma árvore, porque ela vai incluir aí configuração de folhas e também configuração de tronco aqui. Então vamos fazer isso de uma maneira bem rápida, né? Eu converti para proxy e importei aqui no SketchUp e eu vou fazer aquele, apesar de já estar dando para ver aqui, vou fazer aquele macetinho dos IDs aí, ó. Então vou abrir o menu do V-Ray, vou selecionar o meu modelo aqui. E aí eu já localizei ela aqui na seção de geometrias, né? O V-Ray seleciona automaticamente. E eu vou botar todo mundo aqui preto. Então vou fazer isso. Vou colocar todo mundo na cor preta. E eu vou começar pelo primeiro aqui, marcando de vermelho e render. Então já sei que a primeira configuração que eu vou ter que fazer é a do tronco. E aí, bem simples aqui, eu crio um material genérico. Vou copiar aqui o nome da minha vegetação. Vou renomear aqui para espaço tronco. E aqui no Diffuse eu vou carregar a textura que veio lá no modelo, né? Junto com os modelos aí. E como que eu sei qual textura eu vou usar, né? Na hora de importar a planta lá no 3ds Max, eu vi que esse era o modelo versão 5.01. Ó. Eu estou até com o nome dele aqui no Ctrl V, que eu usei lá no SketchUp para colar. Então eu sei que é a versão 5.01. E aqui eu vou olhar, ó, a versão 5 trunk underline aqui 01, ó. Então é esse tronco aqui que eu tenho que usar, essa textura. A gente tem aqui a textura do Diffuse, o Normal Map, tem também a textura aqui de Displacement, mas sinceramente, só com a textura do Diffuse você já consegue criar o material. Então o que eu vou fazer é dar 2 cliques aqui para criar a textura do Diffuse. E é bem simples, eu não complico muito, tá? Eu coloco a reflexão no máximo, copio a textura do Diffuse para o Gloss e aqui também eu dou um copy nela e eu colo aqui no Bump. Resolvido. O valor do Bump agora eu vou controlar de acordo com o que eu quero. Agora é só eu chegar aqui na geometria e atribuir aqui o material do tronco que eu acabei de criar. Então tá aqui, ó, Max Tree, volume 5, volume 1, tronco aqui. Então já está atribuído e render. E aí o tronco já está funcionando, né? Agora é partir para os outros aqui. Então vamos ligar o próximo. O que ele habilitou agora são os galhos, né? O material dos galhos é exatamente o mesmo do tronco. Eu posso até dar uma conferida lá, entrando aqui direto pelo Diffuse mesmo, já vai abrir a pasta para ver se por um acaso tem alguma outra textura aqui, ó. Mas não tem. É o mesmo material do tronco que a gente vai usar. Então é só vir aqui na seção de geometria e fazer isso aqui, ó, copiar o tronco para cá também. Vamos já partir para o próximo aqui, já ligar. Provavelmente aqui devem ser as folhas. Vamos conferir. Esse ainda não é o material das folhas, né? É o micro tronquinho ali, o galinho da folha. Então também vai ser material de tronco. Agora eu acredito que devam ser as folhas. Eu vou até já botar aqui assim, vermelho, amarelo e verde, para já dar uma olhada. Exatamente, já são as folhas. Então a gente pode criar tanto 3 materiais diferentes aí, como você pode também criar um só. Aí fica a seu critério, tá? Então vou criar um material aqui genérico. Esse material aqui eu vou renomear e vou dar um espaço aqui, folhas 01. Aqui a gente carrega no Diffuse um bitmap. E aí ele deu vários tipos de folha aqui para você escolher, ó. São todas iguais, então tanto faz. Você pode experimentar as variações aí, ó. Então vou, por exemplo, pegar essa daqui como uma primeira opção. Vou usar essa primeira aqui, ó. E aí eu vou fazer bem simples aqui o material também. Não tem muito mistério, é só você seguir esse passo a passo aí. Eu gosto de usar a prévia de Fabric para as folhas por causa da translucência, tá? Então, a partir do momento que eu carreguei a folha aqui no Diffuse, é reflexo no máximo. Eu copio a textura aqui para o Gloss. E aí aqui no Bump eu poderia copiar a textura, mas dessa vez vamos carregar aqui um Normal Map e puxar lá como bitmap.
a textura de normal que a gente tem aí, ó. Então, só para ver também como usar, né? Vou carregar ela aqui. Sempre quando você carrega um normal, troca aqui para linear e pronto. Agora o valor desse bump aqui você vai controlar o quanto você vai querer. Depende se você está vendo essa folha de perto ou de longe. E a base do material é essa. O que falta para essa folha ficar realista é adicionar aqui um atributo de translucência nesse material. Só que só adicionar a translucência não é suficiente, tá? Isso aqui ele já vai te... Se você fizer só isso aqui, já te dá um resultado melhor do que você só botar a textura ali. Vamos aplicar aqui para ver como ficou o material assim. Eu vou botar aqui, copiar e copiar. Vamos bater um render. Então tá aí, ó. Veja que só fazendo isso já funciona bem a vegetação. Mas eu quero dar um grau de realismo a mais nesse material. E como que eu faço isso? Eu dou um copy aqui na textura do Diffuse. E depois de adicionar o mapa de translucência, eu venho aqui na seção de refração. E para poder visualizar todas as opções, eu vou habilitar aqui o modo avançado. Ó. Vou ligar o modo avançado. Aqui dentro de refração você vai encontrar essa opção Fog Scattering. Habilite ela. Você vê que ficou meio esbranquiçado ali o material. E a gente vai colar a textura do Diffuse aqui. Só que agora eu vou até travar esse pino aqui. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Wrap in Color Correction. E dentro desse Color Correction aqui, a gente vai puxar um pouquinho esse rio para a esquerda, para dar uma amarelada na textura, e eu vou trocar aqui para Gain Gamma Lift e eu vou aumentar. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma versão mais amarelada e mais clara da textura aqui no Fog Scattering. Isso está deixando o meu material com um pouco mais de vida onde bate a luz. Ó. Então, sem o Fog Scattering e com o Fog Scattering. Vamos ver aqui agora, fazendo apenas um região render da metade dessa árvore, com essa configuraçãozinha a mais que eu acabei de colocar para você ver como ficou. Bom, então tá aí, olha a diferença aqui da direita para a esquerda, ó, como a vegetação fica mais realista, né? Fica com mais vida, que é o que faltava para a gente ter o resultado final. Agora o que você pode fazer é simplesmente, se você quiser dar um grau a mais de realismo, é usar a variação das 3 folhas, né? Então poderia dar um duplicate nesse material, chamar esse aqui de folha 02. A gente vem aqui no Diffuse, troca a textura, né? A gente pode trocar por essa outra aqui mais manchada. Só não se esqueça de dar um copy nela aqui, vira aqui na opção do Fog Scattering, que está dentro da refração, e trocar aqui no Color Correction a textura também, para atualizar. Então já tem uma outra variação folhas 2. Agora eu vou mais uma vez aqui dar um duplicate. Essa daqui eu vou chamar de folhas 03 e eu vou carregar uma outra versão aqui. Vamos pegar de repente, tem uma outra versão aqui de um verde mais escuro, essa aqui também, ó. Pode ser essa última aqui, vamos testar ela para ver como que fica. Aí eu vou dar um copy aqui e lá no Fog Scattering vou trocar também. Então isso aqui é o passo a passo para você fazer a configuração da vegetação aí, tanto do tronco quanto das folhas. Então a gente tem aqui 3 folhas diferentes, ó, 3 tipos de folha, e agora a gente pode trocar aqui no modelo, selecionar ela, aqui folhas 1, aqui a gente bota o folhas 2 e aqui o folhas 3. Vou bater um render para a gente ver como que ficou. Agora, além da translucência mais realista, a gente tem também uma variação de folhas, né? Isso vai ser bem legal, principalmente quando você estiver vendo numa renderização final aí, ó. Eu vou bater até um render aqui mais em close-up, assim, para a gente ver o material. Bom, então tá aí o resultado. Essa folhinha aqui, ela não tá tão realista porque ela é uma árvore low poly, né? Ela é otimizada as folhas porque ela é usada para planos de fundo. Tem árvores que têm uma poligonagem mais detalhada nas folhas que são melhores para você ver de perto assim. Então essas são árvores otimizadas para você usar como fundo de cena, né? Fala pessoal, bom, estou fazendo uma adição nessa aula aqui porque eu acabei esquecendo de explicar de um mapa bem importante, tá? Que é o mapa de opacidade. Se você observar, algumas folhas elas não são recortadas ali certinho no desenho, ó. E como que você resolve isso aí? Bom, aqui no seu material do V-Ray, vamos selecionar aqui o folha 01, você vai localizar aqui nas opções a seção de opacidade aqui, ó.
certifique-se de estar habilitado o mapa e a gente vai carregar como bitmap essa textura aqui, ó, que é a opacidade e o recorte da folha quando for necessário, porque tem alguns modelos que já são o recorte certinho. Esse aqui a gente tem que fazer. Então vou carregar aqui e a dica adicional para você é a seguinte: habilita aqui as configurações avançadas e em mapas de opacidade desative esse filtro aqui, ó, que você pode ter um ganho aí no tempo de render também. Então vou voltar aqui e veja que agora ele já recortou. Eu vou copiar esse mapa de opacidade aqui, na verdade eu ia pegar o bump errado, vamos copiar aqui a opacidade, vamos aqui na folha 2, colar aqui também, ele já vai recortar, é o mesmo desenho de folha, né? A gente só está mudando ali a cor do diffuse e eu vou colar aqui também. Então eu vou até fazer um render agora para a gente poder ver a diferença, né? Como que vai ficar mais perfeitinho ali. Bom, e aí você consegue ver que agora fica recortado certinho a folha lá, ó. Então se de repente você reparar que está ali com algum pedaço sobrando, é por isso, tá bom? Então bora voltar para nossa aula, né? Então fica como uma dica adicional aí. Agora, e se for de repente, e se for flor, né? Como faz a configuração? É a mesma configuração da folha. Você configura o material todo certinho e finaliza com a translucência usando um fog scattering. E aí sempre nesse fog scattering você vai adicionar a textura da sua flor um pouquinho mais clara e puxa um pouquinho no tom da cor ali também. É até bom você ver referências, porque o que você tem que pensar é como se comporta esse material na hora que o sol bate nele, né? Então é assim que eu faço configuração de vegetação das minhas cenas. E não se esqueça também que após fazer toda essa configuração, você pode chegar aqui, ó, clicar com o botão direito, dar um salvar como, e você pode salvar ele lá dentro da sua pasta da Max Tree do volume mesmo. Ó. Eu criei até uma pastinha Proxy V-Ray dentro da pasta da Max Tree, que aí eu consigo salvar, ó, lá, e aí eu vou ter também um modelo já pronto para SketchUp, que é bem fácil de usar. Recapitulando, né? Então eu tenho aqui o Max Tree original, volume 5, o mesh do V-Ray com as texturas e a pasta que eu criei, onde eu já tenho um modelo aqui convertido, ó, que é o 05 aqui 01. Aí é só eu carregar ele aqui no meu V-Ray, puxar esse VR Matte aqui, ó, puxa o VR Matte e arrasta para cá. Ele já vai carregar o teu proxy com os materiais e as texturas tudo certinho aqui. E aqui em componente vai estar o teu modelo que você consegue puxar e inserir na tua cena e renderizando vai estar funcionando aí perfeitamente. Então tá aí o render da árvore.